Olá, seja muito bem-vindo, mais uma Next Class. Eu sou a Teacher Luísa e hoje eu vim falar para você que está sempre preocupado com as palavrinhas pequenas que você não sabe falar no inglês. Então, às vezes você fala, nossa, sabe o que eu tenho dificuldade? Na hora de falar as palavrinhas pequenas. Eu sei o vocabulário mais amplo assim, mas eu não tenho aquele eu vou na, eu vou para, eu vou fazer e também não sei o que lá. Eu vou, por exemplo, eu vou fazer isso, mas não vou fazer aquilo. Então, essas palavrinhas pequenas que juntam, eu nunca sei, eu não sei o que fazer, fica tudo confuso, fica mesmo. O texto fica bem desconexo, sem as linking words, ou então sem as preposições, né? E é isso que eu vim fazer hoje, eu vim te ajudar a esclarecer, falando um pouquinho mais para você sobre linking words. Basicamente, tanto as preposições quanto as linking words, elas fazem o quê? O papel de linkar, né? Linkar as palavras. Então, por exemplo, o e é um exemplo que linka uma coisa com a outra, uma oração com a outra, e é um exemplo de adição. Então, nós vamos falar de alguns tipos de linking words, e a primeira que eu quero falar é justamente adição. Então, o and, é um exemplo. Então, por exemplo, eu jogo basquete e futebol. I play basketball and soccer. Então eu uso and porque eu estou fazendo uma adição. Essa é uma linking word de adição. Além dos verbos, do sujeito, de advérbio que eu uso, eu preciso dessa linking word para fazer a minha frase ficar completa, né? Então, se eu for falar de adição, tô juntando duas ideias, né, ou complementando uma ideia com a outra, e aí eu uso o and. Ou então eu posso usar também um in addition. In addition to basketball, I also play volleyball. Em adição ao basquete, eu também jogo vôlei, né? Mais uma maneira de você falar sobre adição ainda é você colocar a palavra beside, que acaba sendo também, muitas vezes, uma preposição, né? Você pode falar, besides playing soccer, I also play volleyball. Então, além de jogar futebol, eu ainda jogo vôlei. São palavras essas como besides, and e in addition, que nós chamamos de linking words of addition. Ainda nesse tema, nós temos algumas que nos dão ideia de contraste, ou seja, são ideias opostas, né? Então, não é mais uma adição, e sim um contraste. Então, essas de contraste, ou contrast in English, a gente vai entender como o but, o mas. Então, assim, eu gosto de uva, mas eu não gosto de melancia. I like grapes, but I don't like watermelon. Então, o but, que é o mas, vai servir como esse linking word de contraste. Além do but, nós temos o although. Então, por exemplo, although I like fruits, it's not every fruit that I think is tasty. Então, although I like fruits, apesar de eu gostar de frutas, is not all fruit that I think it's tasty. Não são todas as frutas que eu acho que são gostosas, saborosas. Então, esse although é o apesar de, né? Além do but e do although, nós temos também o however. O however ele vai entrar como um entretanto, porém. Então, ele é um pouquinho mais formal do que o but, né? Então, I like John, however, he's a little annoying. Eu gosto do John, mas ele é um pouquinho irritante, porém, ele é um pouquinho irritante. Nosso cameraman, John, Little John. Tô brincando, ele é um amorzinho. Então, assim, a gente pode usar esse however como um entretanto, porém, é um pouquinho mais rebuscadinho que o mas, né, que o but. E ele também serve para essa ideia de contraste. Então, nós falamos sobre linking words de addition, adição, contrast, contraste, e a gente também tem os linking words de conclusion, que são para a gente finalizar um pensamento, né, para a gente finalizar um texto, por exemplo, que vai ser nos dar conclusão. Então, nós temos o therefore. Therefore também é bem formal, que seria o portanto, né? Então, assim, a gente pode usar, por exemplo, tem até uma música da Billie Eilish que fala I'm not your friend, you think that you're the man, I think therefore I am. Eu acho que, portanto, eu sou. Então, é uma conclusão, né? Por exemplo,
It's 6 Celsius outside. Therefore, it's a cold weather. Então, tá 6 graus Celsius lá fora. Therefore, portanto, it's cold. It's winter, você pode falar. Então, portanto, é inverno, portanto, está frio. Então, é uma conclusão que você chega, né? Além do therefore, você também pode usar o so, que é um então, e ele é um pouquinho menos formal, né? Ele serve para um discurso mais informal mesmo também. Então, por exemplo, it's cold, so I'm gonna bring my jacket. It's cold, tá frio, so I'm gonna bring my jacket. Então, eu vou levar o meu casaco, a minha jaqueta, né? Então, é um então aí, né? Então, agora você já tem essas palavrinhas que você precisa para conectar as palavras maiores de uma frase, né? E talvez você não vá ficar mais perdido, ou pelo menos não tão perdido na hora de tentar achar essas palavrinhas. Então, você tem aí o and, o but e o so como algumas informais, né? E você tem algumas mais formais, como although, in addition, ou então o therefore, ou então however. Pratique em diferentes cenários, um cenário onde você está falando uma coisa mais de trabalho, numa reunião, então você usa um vocabulário um pouco mais oficial, né, mais profissional, e depois você pega uma conversa do dia a dia, que você pode usar essas palavrinhas menos sérias, né, menos formais. Então faz esses exercícios e conta pra gente se tá dando certo, se você tá aproveitando dos nossos vídeos, se você tem alguma coisa para nos dizer, para nos perguntar, pode mandar aqui nos nossos comentários, curte esse vídeo, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, aqui mesmo no YouTube, e eu te vejo no próximo vídeo. See you!